queria que vocês me vissem. E eu não estou me vendo. Aqui, pronto. Não sei o que houve. Mas, enfim, pessoal, eu ainda não corrigi os trabalhos de vocês, né, mas eu vou corrigir, vai publicar essa semana ainda. Mas antes disso, né, eu tive que resolver algumas questões administrativas, notadamente a frequência de vocês, tá? Eu publiquei a frequência de vocês, a única frequência que está publicada é de hoje, né? Ou seja, está atualizado. E aí talvez alguns de vocês possam ter notado, né? Como eu falei, né, no início do semestre, eu reprovo por falta, né? E tem muita gente que já está reprovada por falta, né? Então eu queria que vocês dessem... Quer dizer que você já está reprovado por falta? Não. Certo? Eu não sou carrasco, não. Mas eu coloquei lá para chamar a sua atenção, né? Porque você está faltando muito. Os que eu reparei que você vinha uma vez ou outra, eu até tentei diminuir a quantidade de faltas, tá? Mas só que relevei, né, algumas questões. Mas só que, de maneira geral, se você for reprovado por falta, eu quero que você entre em contato comigo para a gente ver o que foi que aconteceu, tá? Para você me dar uma justificativa, para a gente ver qual o problema, o que está acontecendo, tá? Como eu falei, tem as aulas gravadas são para ajudar vocês, né? Em casos excepcionais, você pode ficar vendo só a aula gravada, mas não necessariamente, né? Por exemplo, eu demorei que só agora que eu publiquei algumas aulas, as aulas publicadas na lista estão todas agora recentes, né? Tá tudo atualizado, as aulas mais recentes. Só que o ideal, o correto, né, é que vocês venham, assistam a aula no horário da aula, né? Esse é o correto, né? Você só precisa logar, estar presente virtualmente aqui. Se você não pôde fazer isso por algum motivo ou outro, eu queria só que você justificasse, né? Principalmente quem está reprovado, né? Entre aspas, quem está reprovado, por favor, entre em contato comigo para a gente ver qual o problema, né? O que houve, você me dá uma justificativa do que está acontecendo. Tem muita gente nessa situação, tá? Eu não sei o que aconteceu nesse semestre. Primeira vez, tá? Que isso acontece. Tem outro semestre, todas as outras turmas que eu peguei nesse período de pandemia, eu avisei para as pessoas, né? Eu reprovo por falta, né? Avisei como eu faço e não tive problema. Agora, nessa turma aqui, eu estou tendo esse problema, então eu queria que você... Não somente nessa, né? Mas esse semestre teve esse problema. Então, eu queria só que você, se você estiver reprovado por falta, que você entre em contato comigo para justificar, para explicar, justificar o que aconteceu. E aí a gente vê a sua situação, né? Se é possível, né, evitar que você reprove ou não. Tá? Mas oficialmente ninguém está reprovado ainda, né? A não ser que você não entre em contato comigo. Se está lá reprovado, você não entrar comigo para justificar, quer dizer que, então para mim quer dizer que você não está nem aí, né? Aí você está reprovado. Mas se você tentar entrar em contato comigo, justificar, não, pessoal, eu fiz o trabalho, tá? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Eu levo em consideração, tá? Só tem que entrar em contato comigo, tá? Por isso que eu coloquei lá, publiquei as faltas para vocês verem como é a sua situação e você poder falar comigo quanto antes, né? Não deixar isso para o final do semestre. A gente já está mais de 60% do curso, tá? A gente tem mais só, acho que 6 ou 8 aulas por aí, tá? Tem poucas aulas agora. Semana que vem a gente ainda tem aula, mas aí a gente vai ter uma semana de recesso devido ao Natal, né? E eu já vou passar também, talvez essa semana ou a próxima semana, o último trabalho, né? Para a segunda nota de vocês, certo? Então a gente tem que resolver logo essa questão de faltas, para eu não ter que me preocupar mais com isso, né? Eu vou ficar só com os trabalhos de vocês, tá? Então, por favor, quem está reprovado por falta, entre em contato, ou se você está próximo de reprovar por falta também, entre em contato comigo para a gente ver o que a gente pode fazer, né? Tá? Dito isto, vamos continuar a matéria, né? Nossa matéria, a gente está falando da criação de variáveis, né? Eu falei que existe uma coisa, um conceito chamado de escopo, que eu não falei para vocês até agora. Mas agora que vocês já sabem bastante de programação, né? Bem, não são experts, né? Mas já teve várias aulas de programação, manipulando aí direto.
a gente já pode ir um pouquinho mais fundo, né, na questão de variáveis. E aí eu queria falar da questão do... Fechei aqui. Do escopo de uma variável, né? É a região em que ela existe, né? Ela não necessariamente existe em todo o programa, em todo o script. Existe o escopo global, né? Que aí sim, essa variável chamada global existe em todo o campo, mas existe também a variável local, que ela só existe em determinadas regiões. Aí um exemplo disso, para vocês verem que esse conceito de escopo existe até em sistema operacional, eu falei da variável path, né? Que a variável path ela é um tipo de variável que existe tanto localmente como globalmente. E por atuarem em escopos diferentes, elas podem inclusive ter o mesmo nome, tá? Porque não são a mesma variável, né? Não são a mesma variável. A variável global path e a variável local path são coisas diferentes. A variável local path, global path é aqueles programas instalados no seu computador que existem para todos os usuários, que estão compartilhados entre todos os usuários que acessam uma determinada máquina. A variável local path, que todo usuário tem a sua variável local path, são só os programas que você, como usuário, instalou e pode acessar. Outras pessoas não necessariamente vão acessar aqueles programas que você instalou na sua área de usuário, né? Mas eles precisam estar no path. Você está no path, mas você não pode mexer no path global. E é o que você faz então, você cria um path local, que é onde você insere os programas que você instalou. Tá? E aí eu falei, por exemplo, no Octave, o Octave inclusive tem uma outra variável path, que você pode ver, ó, se a gente digitar path, que é o local que ele procura todos os programas instalados no computador, não. A variável path local do Octave, que existe só para o programa Octave, existe a variável path para o meu usuário, Rafael, que eu já mostrei para vocês na aula passada, mas também existe a variável path do Octave, quer dizer que existe só para o Octave, naquele programa Octave, ninguém mais conhece essa variável, a não ser o Octave, certo? E ela diz o quê? Ela diz aonde os programas do Octave estão instalados, tá? Porque a gente não falou, eu já falei para vocês, vocês criaram para o primeiro trabalho, imagina um script, eu já falei que vocês podem também criar uma função, né, usando o arquivo .m, né? Só que aí essa path é importante porque ela diz, você pode criar esse arquivo em qualquer lugar do computador? Não, você não pode criar em qualquer lugar, tá? Esses locais onde você vai, você pode até criar em qualquer lugar do computador, mas se você criar na pasta que você criou o arquivo lá do Octave, um script ou uma função, ela tem que estar visível pelo path do Octave. Se ela não estiver visível pelo path do Octave, então ela não existe, tá? Ele não consegue acessar. Você pode acessar, lembra aqui quando eu digitei path, ele lista todas as pastas que o Octave consegue ver. Esse ponto aqui é só para dizer que é a pasta corrente, tá? A pasta atual, aonde eu estou executando o Octave, ele consegue ver os arquivos ali. Mas ele também consegue ver, ó, nessa pasta aqui do Python, na pasta aqui, ó, documentos, US Octave NP2, tá? Essas aqui são pastas que eu criei, né? Tá? Que eu criei e eu inseri no path para poder rodar os scripts, né? Aí tem aqui o local de onde o Octave está instalado, né? Que aí ele deve ter scripts que ele usa para ele mesmo acessar, né? Tem a opção, na verdade, de scripts, né? Que ele usa, ó. Tudo isso aqui é coisa dos pacotes, né? Ou dos pacotes que eu instalei, ou do próprio Octave, né? Certo? E aí eu mostro aqui para vocês como é que vocês fazem isso para acessar no programa. Não vai achar não, né? Aqui no Octave, lá no GUI, né? Você pode ver aqui o path aqui, ó. Cadê? Acho que é. Aqui, set path, tá vendo? Edit, set path, tá? Aí ele abre essa janelinha, ó, que aí é o path local do Octave, tem todas as pastas, né, ó, que ele consegue enxergar do seu computador.
Se você quiser, você pode remover alguma pasta ou você pode adicionar, tá? Uma single folder, né? Aí você vai no seu computador, né? Eu quero que essa pasta, sei lá, essa pasta aqui, My Pictures, seja usada para, né, ser user Rafael My Picture, que eu possa escrever scripts do Octave e salvar lá dentro, né, para executar, entendeu? Isso aqui, essa pasta aqui, é todo lugar que eu quero poder colocar o script do Octave e executar, ele tem que estar no path do Octave, tá? Se quiser, pode remover. E depois, se você tiver modificado, você clica em Save, né? Save e Close. Aí que ele cria esse arquivozinho aqui, ó, .octave.rc, que tem as suas configurações, tá? Esse arquivozinho de configuração, ele é sempre lido quando você inicia o Octave, tá? Tá na sua pasta de usuário. Antes, esses arquivos de ponto alguma coisa são arquivos de configuração. Não é um padrão do Windows, mas é um padrão do Linux, tá? O padrão do Linux, se você for procurar, todos os arquivos, esses arquivos e pastas do tipo ponto alguma coisa, elas são ocultas, inclusive, você não consegue ver, porque são arquivos de configuração dos programas que você está mexendo. No Windows é mais comum usar os arquivos .ini, que ficam na pasta C Windows 32, se eu não me engano. São também arquivos de configuração para inicialização do programa, tá? Mas, por exemplo, vou dar uma ideia aqui para vocês, tá? Por exemplo, se eu pego function, bola, não, cachorro, né? Cachorro, não recebe nada, end, disp, au, né? Coisa tipo. É bem bom, tá? É só para demonstrar esse efeito, a questão de escopo, tá? Não tem nenhuma variável de entrada, não tem nenhuma variável de saída, só exibe a mensagem au quando você chama cachorro. Eu vou pegar isso, salvar como na pasta de dados aqui, tá? C Desktop Dados. Vou colocar aqui, chamar de cachorro.m, né? Que é o nome da minha função, né? Cachorro.m. Certo? Se eu tentar chamar aqui, ó, agora tentar chamar no Octave, cachorro, ele vai dizer, ué, não encontrei. Que função é essa chamada cachorro? Eu não conheço. Ah, vou colocar de parênteses. Não conheço essa função. Que função é essa? Aí eu venho agora aqui em path, setpath, add folder, single folder, lá em desktop, dados, né, que eu coloquei ela. Tá inserida, ó, onde eu salvei lá o meu arquivo cachorro. Save, close. Quando eu chamo cachorro, ó, au, tá vendo? E agora ele está encontrando onde está a minha onde está meu arquivo cachorro.m foi salvo. Foi salvo na pasta C users Rafael desktop _dados, né? E agora, ó, já consigo chamar a função, tá? Tome cuidado então com isso. Se ele disser que não está encontrando, né? Erro, cachorro undefined, quer dizer que ele não está encontrando a sua função. O seu script, né? Isso aqui é um script e isso aqui é uma função. Não está encontrando nem o script ou a função, pode ser que você ela não esteja no path, né? O que você vai fazer, você vai vir em edit, set path, né? Adiciona o diretório, aqui eu vou remover, só para vocês verem de novo. Save.close. E aí, ó, se não tiver no diretório, ele diz de novo agora que não encontrou, tá? Quando ele encontra, ele executa a função e dá o resultado, né? Tá? Então, é para isso que o path do Octave serve. Se você estiver no modo CLI ou estiver no Jupyter, você também pode fazer isso, tá? Tem um tutorial aqui, ó. É só você usar o comando addpath, tá? Addpath, e aí coloca o caminho, né, de pastas que você quer adicionar no seu diretório, né? Lembra que addpath, esse cara, né? Aí ele vai ser adicionado à minha lista de diretórios, né? Users Octave. E depois eu também posso deletar, né? Save path para gravar, né? Que vai criar aquele mesmo arquivo, tá? Save path. E tem também o rm path, se eu não me engano, para apagar. Rm
rmpath. Rmpath tá para remover um diretório, aqui o caminho, né? Para apagar do seu path, tá? Para tirar, então rmpath. Aí tem o comandozinho, só gerais, né? pwd, ele print work directory, né? Ele imprime o diretório atual. Onde é que eu estou executando o meu Jupyter? É nesse diretório, tá? Aí aqui, aqui, né? Esse cara aqui, ele está executando aonde? pwd, ó. Ele está executando o meu Octave, GUI, né? Ele está executando na pasta C, Users Rafael, tá vendo? O meu Octave GUI, que é esse programa aqui, está executando na pasta C, Users Rafael. E o meu Jupyter com Octave, né? Jupyter com Octave, ele está executando aqui em pasta. C, Users, Rafael Documentos, S Octave. São pastas diferentes, né? Por isso que às vezes uma coisa dá certo em um, não dá certo no outro, é por causa disso, tá? Os paths deles são... O que eles têm acesso é diferente, né? Os dois não têm acesso às mesmas funções necessariamente. Dir lista, né? Os arquivos do diretório atual. Tá? Que é do simples do Windows, né? Esse comando dir também serve para o Windows. Não sei se também serve o comando list, ls, também funciona. ls é um comando do Linux, que serve para listar diretórios. E dir é um comando do Windows, que também serve para listar os arquivos que existem num diretório, tá? ls, vou colocar aqui, ou ls, só para vocês saberem. Também serve o ls. ls ou dir, né? Dir ou ls. Faz a mesma coisa. Quer dizer o quê? Quer dizer, se eu abrir aqui, ó, terminalzinho, que é esse cara aqui, eu quero listar os arquivos nessa pasta aí, usa Rafael, ele lista, tá vendo? ls já não vai funcionar aqui, tá? Porque ls é um comando do Linux. No Linux eu teria que digitar ls. No Mac também eu acho que é ls, tá? Quem tiver Mac. Aí tem também o comando cd, tá? O cd é change directory, é para mudar o diretório. Se eu quiser mudar o diretório onde estou executando o Octave, você pode, tá? É só usar o comando cd, desse jeito aqui, ó. Tá? No such file or directory, tem algum problema aqui. Opa. Vou colocar barras duplas. É uma coisa chata do Windows, tá? É porque a barra, ela tem um significado especial, né? Ela serve para divisão. Então, quando você está querendo usar ela, a barra, o caractere barra como texto, certo? Como caractere de texto, você tem que fazer uma coisa chamada escapar o caractere, tá? Só para vocês terem essa noção. Tem alguns caracteres, como a gente já viu, né? Toda linguagem de programação, existem alguns caracteres que são especiais, né? Deve ser Octave, se você está no modo terminal do Windows, no modo terminal do Linux, está usando Java, Pascal, o que for, tá? Existem alguns símbolos que são especiais, né? Por exemplo, a soma, né? 2 mais 2, né? Esse aqui não é um caractere de soma, né? Esse aqui é um operador especial, né? Um caractere especial. Então, existem esses caracteres especiais que têm um significado na linguagem, né? Até esses 2 pontos aqui tem um significado especial, né? No caso de Octave, que é isso aqui, né? E aí ele vai criar... Aqui não vai criar nada, né? Mas aqui ele vai criar... Vai preencher 1, 2, 3, 4, né? Os intervalos. E é o que você faz. Quando você está querendo usar um desses caracteres que tem um significado especial dentro de um texto, às vezes é necessário escapar eles, tá? O que é escapar? Em geral, é usar um caractere desse tipo aqui, ó, usar a barra. A barra é o caractere mais comum que eu conheço de escape, tá? Se eu estou colocando aqui o caractere de escape 2 vezes, quer dizer que ele, na verdade, está cancelando a si mesmo, né? Está tirando a funcionalidade dele mesmo. E está exibindo só uma barra, tá? Mas isso também poderia ser usado para, por exemplo, exibir uma aspas, por exemplo, ó. Aspas duplas, né? Ó, certo? Você poderia escapar o caractere assim. Nesse caso aqui, que eu acho que está no... Tem que ver qual é o caractere de escape do...
Mas eu achava que era barra, ó. Do Octave, vou ter que dar uma olhada. Escape Character. Octave. Ou será que é problema do Jupyter? Pode ser problema do Jupyter, né? Também. É o barra. Tem barras aspas duplas, barras aspas simples, é isso mesmo. Acho que deve ser problema do Jupyter. Por exemplo, ó, se eu quero imprimir uma aspas duplas, né? Ó, por exemplo, certo? Eu não posso fazer assim. Tá? Não dá. Por quê? Porque aspas duplas, ele marca o final e o início e o final do texto. Então, se eu fizer desse jeito, o que ele está fazendo? Ele está pegando, iniciando, terminando um bloco de texto, depois tem uma aspas duplas aqui que abre um outro bloco de texto e ele não sabe o que fazer, né? Se eu quero imprimir uma aspa de texto, tem que fazer o quê? Eu tenho que escapar esse caractere, ó, colocando uma barra antes. Ó. Aí ele imprime corretamente, ó, só aspas duplas, tá vendo? Ó? Isso aqui que eu acabei de fazer foi escapar a aspas duplas. Estou tirando a funcionalidade da aspas duplas e transformando ela em um texto comum. Essas outras duas aqui, a de início e a de fim, como não estão escapadas, elas não são impressas, né? Se eu quisesse imprimir duas, não tem problema, né? Fazer um texto aqui, abóbora, né? Entre aspas duplas, você pode. Só tem que escapar, né? Ó. Certo? Tanto o início, aspas duplas do início e aspas duplas do final, né? Tá? Aí imprime a abóbora com aspas duplas, né? Pra você ver, se eu tirasse isso daqui, né? Ele só imprimiria a abóbora, né? Que é o normal. Professor. Oi, diga. O senhor está compartilhando a tela porque eu não estou conseguindo ver nada, eu só consigo ver a câmera do senhor. Opa, desculpe, nem falar nada para mim. Ela agora estava achando estranho o senhor falando. Ah, agora sim. Obrigado. Ixi, e às vezes eu esqueço, né? Então vocês não viram nada, né? Que eu falei do PEF. Então aqui do PEF, ó. Só lembrando. PEF, exibe o comando. Aí, existe o comando addpef para adicionar um diretório no seu PEF, local do Octave. Existe o comando rmpef para remover. E existe o comando savepef. O que eu mostrei para vocês aqui também é que vindo aqui em Edit, setPef, se você estiver usando o Octave CLI, ó, você tem uma lista de todos os diretórios onde o Octave procura, tá vendo? Ó? Certo? E aí você pode adicionar ou remover, né? É o que eu fiz aqui, vocês não viram, então, né? É que eu adicionei aqui, ó, vem aqui em C Desktop, dados, select folder, né? Ó, adicionei onde está aquela função cachorro que eu falei, né? Aí save, close, que aí eu posso chamar a função cachorro e agora ele diz uau, né? E se eu for lá no path, ó, de novo, setPef, tirar a pasta onde eu salvei a função cachorro, remover, salvar, né? Close, e dar cachorro de novo, ele já não vai encontrar, né? Porque o caminho onde eu salvei a pasta cachorro, ele não existe mais. Aí eu mostrei também que existe o comando pwd, que mostra o diretório onde eu estou, que é diferente do diretório lá do Jupyter. E você pode usar isso também lá no Madonna, tá? Para saber qual diretório você está e qual diretório você tem que salvar os arquivos, né? Para poder, se você quiser criar vários arquivos, né? E aí, se não me engano, o Madonna ele até deixa você criar vários arquivos, né? No primeiro trabalho, acho que nem faz diferença, mas agora você vai criar o segundo arquivo, né? E aí, como é que você faz para abrir de novo um arquivo que você criou antes? Você dá pwd, tá? Que você vai ver qual diretório do Android você tá, e você pode abrir lá o arquivo que você salvou do seu primeiro trabalho, do segundo trabalho, conforme a necessidade, tá? Eu estou mostrando isso justamente para vocês saberem fazer essa manipulação, tanto usando o Octave, seja usando o Octave Online, tá? Você também pode fazer a mesma coisa. É interessante, eu nunca pensei, será que o Octave Online mostra aí? Esse é meio que uma falha de segurança. Tem que mostrar. Ele mostra barra home, barra home. Isso é muito legal, não, mas enfim, tudo bem.
Ele diz qual é o diretório que eu estou. Certo? PWD, mostrei CD, que serve para mudar diretório, change directory, e falei que existe o dir, que lista os arquivos do diretório atual, e o ls também, que faz a mesma coisa, tá? ls dir, sendo que o ls é mais usado no Linux, Mac, e o dir é mais para o Windows, né? Eu mostrei aqui, que você abrir um terminalzinho preto, digitar dir, ó, certo? Ele lista os arquivos. Né? Então, isso aqui foi basicamente resumido que eu tinha mostrado. Era para ter mostrado para vocês, só que não estava projetando a tela. Aí, que eu estava falando do escapamento, tá? É por causa que na hora de eu fazer aqui change directory, cadê o change directory? Eu tive que colocar essas 2 vezes barra, tá? É isso que eu estava falando dos caracteres de escapamento. Que a barra tem vários caracteres que têm significado especial. Eu mostrei 2 mais 2, né? O mais tem um significado especial, né? O 2 pontos também tem um significado especial no octave, né? Só que às vezes você quer usar esses caracteres não para realizar as operações que eles aplicam, né? Você quer usar eles para imprimir como texto, né? Como parte de um texto. E é o que você faz. Às vezes dá certo, tá? Usar direto, sem problema nenhum. Mas às vezes, como eu estou mostrando aqui, você tem que escapar ele, tá? Quando você escapa um caractere, você está tipo anulando a funcionalidade dele. Nesse caso aqui, ó, se eu tentar colocar desse jeito, ele dá errado, ó. Ele não colocou a barra, ele colocou como se documentos US fosse uma pasta só. Né? Eu nem sei o que se ele tentou dividir aqui, o que ele tentou fazer, tá? Mas ó, ele não imprimiu a barra. Só quando eu coloquei barras duplas, né, que aí já está escapada, aí ele imprimiu o caminho correto, né? Ele nem imprimiu o caminho correto, já disse que executou com sucesso, né? Quer dizer que ele mudou o diretório, e aí se eu der PWD, né, eu vou ver o diretório que eu mudei, né, ó, corretamente, tá? É o que eu estava mostrando aqui, que um bom caso é, por exemplo, aspas duplas, né? Aspas duplas, elas servem para marcar o início e o final do texto. Se eu quero imprimir aspas duplas, eu não posso fazer assim, 3 sequências de aspas duplas, né? Não dá para fazer isso. Vai dar um erro. Ó. Eu tento fazer isso, ele diz erro. Ó. Parse erro, sintaxe erro, não sabe. Porque o que ele fez? Ele abriu uma região de texto e fechou um texto vazio e depois abriu um novo texto, né? Ele não entendeu que era para imprimir só uma aspas, né? Mas aí, se eu quiser imprimir uma aspas dupla, o que eu faço? Eu escapo ela, que aí sim, ó, ele imprime corretamente só uma aspas dupla. Se eu quiser imprimir a abóbora entre aspas, né? O que eu faço? Aspas duplas, escapa a primeira aspas duplas, escapa a segunda aspas duplas e fecho com aspas duplas, né? Isso aqui marca o início e o final do texto. E isso aqui são caracteres de aspas duplas que eu quero imprimir junto com a palavra abóbora, né? O correto que vocês estão acostumados é fazer só assim, né? Que ele só imprime a abóbora, né? Sem imprimir as aspas duplas, tá? Isso aqui é chamado de escapamento, tá? Isso aqui é chamado de caractere de escape. Eu sei que também pode ser usado para divisão, mas ele é o tradicional para fazer caractere de escape. É sempre ele, professor? Não é sempre ele, tá? Infelizmente, dependendo da linguagem, pode ser diferente. Mas o mais comum em C, Java, Pascal não sei, mas enfim, o mais comum é ser ele, tá? É ser essa barrinha aí. Que dentro de texto, quando ela está dentro de texto, ela ganha uma outra funcionalidade. Ela em vez de ser divisão, né? Ela ganha a funcionalidade de escapamento, de proteger um caractere para que ele não assuma as propriedades que ele tem normalmente. A gente chama de escape. De caractere de escape. Esse que eu estava explicando para vocês. Aí aqui eu dei agora cd private, dir, né? If, nesse cd 2 pontos para entrar numa pasta private. Será que está funcionando isso aqui? Não sei. Aí existe essa pasta? Existe. Dou dir para listar o que tem lá da pasta private e cd para sair fora da pasta private, né? Só exemplos aqui de listagem e manipulação de diretórios. Aqui é o RMPF, que eu já falei, que é para remover o diretório, né, da lista.
Tá certo isso aqui, velho? Sem fazer escapamento? Ó, dessa vez deu certo, ó, vai entender, né? Aqui não precisou fazer escapamento dos caracteres. Já deu certo direto. Mas, enfim, quando der problema, você sabe o correto, tá? Seria você fazer isso aqui tudo, sempre. Eu sei que tem um caractere especial, você faz isso daqui, tá? Aplica o caractere, se você sabe, né, o caractere de escapamento, aqui ele vai dizer que não existe porque eu acabei de remover, né? Mas quando você sabe que um símbolo tem significado especial, você já aplicar o caractere de escapamento em todos os locais que ele pode ser necessário. A não ser que reclame, né? Que dê erro, mas pode fazer. Porque aqui vai dar do mesmo jeito que já foi removido, né? É bom você já deixar escapar, criar esse hábito de tentar. Se você for usar, imprimir caracteres especiais. Se você quiser ver o path do sistema, dá para ver, tá? Ó, através do Octave, através desse comando, system path, tá? System é um comando do Octave que chama comandos do sistema operacional que você está, tá? É um comando do Octave que chama comandos de sistema do Windows, tá? Por exemplo, eu posso fazer system, que eu já mostrei para vocês uma vez, ipconfig, né? E aí, ipconfig, isso aqui mostra a configuração de IP da minha máquina. Não é um comando Octave, tá? Isso aqui é um comando que está sendo chamado por outro comando, tá? Ele mostra a minha configuração de IP, ó, da minha máquina aqui na rede local, né? Por exemplo. E aqui no path ele está chamando o meu path local, né? Esses são os diretórios que estão no path local do meu sistema operacional. Em geral, você não precisa mexer no path local, global, né? Que é esse path de sistema. O que você vai mexer é no seu path local por aquele caminho que eu já mostrei no Windows. Ou então, aí para mostrar em todos eu não vou poder mostrar, tá? Porque senão eu teria que mudar de Windows para Linux, depois para Mac, né? Fica difícil. Mas todos eles têm, tá? Tem como você mexer no path. Certo? Aí agora que a gente já viu um exemplo de path, já viu com manipulação de arquivos, diretório, que pode ser necessário, né? Eu vou falar agora como é que você cria uma variável global, né? Porque até agora, todas as variáveis que a gente criou sempre foram locais, como eu falei para vocês, né? Sempre foram variáveis locais. E aí, como essas variáveis locais estavam num escopo no Workspace Base, né, que eu falei para vocês, que é o escopo principal, elas acabavam ficando um pouquinho mais poderosas. É por isso que eu não deixei de lado, né? Mas tem um jeito de você dar poder explicitamente para uma variável, independente do escopo que ela esteja, independente da região de memória que ela esteja ocupando, certo? Sem estar usando necessariamente o Workspace Base, em qualquer lugar que você queira do programa. Como é que você faz isso? É através do comando global, tá? Provavelmente o nome diz, tá? Lembra aqui, clear all é só para apagar todas as variáveis, tá? O que eu fiz aqui? Quando eu coloquei esse nome global antes de x, tá? Quer dizer que eu estou criando uma variável global chamada x. Como é que eu posso ver isso? Se eu dou um RUS, a gente está acostumado, né? Veja que a nossa variável x que eu acabei de criar, ó, tem tamanho 0, porque eu não armazenei nada nela ainda, tá? Não tem tamanho, já é da classe double, porque é o default é ser double. Mas veja que na questão de atributos, ó, aparece esse gzinho aqui, né? Esse gzinho aqui é para dizer que é uma variável global, tá certo? Uma variável global quer dizer que tem esse poder, que ela existe em todo canto da memória acessível pela memória do Octave, tá certo? E aí qual é a diferença, professor, dessa global x? Aí vamos ver aqui, por exemplo, ó. Eu criei a variável x2 e y1, né? Aí eu até não precisa ter mostrado isso aqui ainda não. Eu vou mostrar ali embaixo.
veja que quando você está criando uma variável global, você não faz atribuição para ela, tá? Você só escreve global e aí escreve o nome da variável, tá? Acho que pode até ser separado por vírgula, não? Não sei se separado por espaço mesmo. Por espaço, né? Será que dá para fazer assim, só para ver se ficar na notação que a gente conhece melhor? Não deixa, né? Tem que ser assim, felizmente. Tá? Tem que fazer essa anotação de colocar o prefixo global, espaço, nome da variável, sem fazer atribuição nenhuma. Tá? Na próxima linha é que você vai fazer, na próxima comando é que você faz a atribuição. Por isso que eu deixei para fazer também essa demonstração para depois, né? Eu crio a variável global e depois eu faço a atribuição. Toda vez, por isso que eu disse, toda variável que a gente usou até agora sempre foi variável local, porque em nenhum momento a gente escreveu, né, esse global alguma coisa, só agora que é a primeira vez que a gente está fazendo isso, criando a variável global x e depois faz a atribuição, x igual a 2, y igual a 1, né? Quer dizer que nesse caso aqui eu criei uma variável local. Como é que a gente diferencia as duas? Clicando lá em whos, ó. Opa, eu não executei essa linha. Clicando lá em whos. Agora a gente vê, ó. Aliás, seria até bom deixar lá o whos mesmo, depois aqui. Só para vocês verem, né? Ó. Assim que você cria uma variável global, nesse caso aqui, né? Ó, ela sempre está vazia, né? Ó, eu acabei de criar, a variável é 0/0, não ocupa nenhum espaço da memória, embora seu padrão é double, né? Certo? Mas ele só, a única diferença tem esse atributo global, não tem tamanho nenhum, porque eu não armazenei nada nela, só declarei ela como variável global. Agora que eu atribuí o valor x igual a 2, y é igual a 1, eu dou whos, ó. Dá para ver o que, ó. Opa. Vou executar de novo, eu dei um clear all, né, ali naquele comando. Dou clear all, agora aparece, ó, x agora já é uma variável do tipo 1/1, com 8 bytes, tá? E y é uma variável 1/1 do tipo de 8 bytes, né? Certo? Nesse caso aqui, assim, ó, x é uma variável global, enquanto y é uma variável local, tá vendo? A variável local não tem aquele gzinho na frente, ó. Só as variáveis globais que tem esse gzinho na frente. Aí já viu alguma variável que tem essas letrinhas na frente? Já, tá? A variável complexa, ela também tem esse negócio. Se for uma variável complexa, né? Aparece, ó, o Czinho, tá vendo? Ó? O Czinho de complexa aqui em atributos, tá? O Gzinho é para dizer que é a variável global, C é para dizer que é uma variável complexa, tá? Isso aqui é a segunda letrinha que a gente está vendo de atributos, que diz qual é o escopo da variável. Tem que tomar cuidado, como é uma variável mais poderosa, tá? O comando clear, que a gente tem usado até agora, ele não é capaz de apagar uma variável global, tá? Se eu dou clear x e clear y, e eu dou whos, opa. Assim, aparentemente o x não existe, né? Ó, dá x undefined, y undefined, parece que eles foram apagados, mas não foi, tá? Se eu escrever de novo global x, eu não tô criando uma nova variável global x, tá? Quando eu escrevo global x, eu estou restaurando a variável local x desse contexto e está acessando a variável global x, tá? Então, por exemplo, ó, tá vendo? Eu escrevi global x e escrevi só x, ó, ele escreveu lá 2 mais 1 i, né? Ó. Certo? Ele restaurou aquele valor complexo, tá vendo? De novo, ó. Vamos de novo aqui no passo a passo para vocês verem, né? Eu sei que a primeira vez é difícil. Limpo todas as variáveis, crio clear all, limpa todas as variáveis, crio a variável global x. Tá? Variável global x. Dou whos. Como eu só fiz criar a variável global, não salvei nada nela, não fiz nenhuma atribuição, o tamanho é 0, bytes é 0, a classe dela é double, porque é o default, mas já tem um atributo aqui de global. Agora eu salvo um número complexo em x
e salvo um número complexo em y. Estou criando a variável y lá agora. A x não, tá? A x eu estou criando uma variável global, uma variável local, mas que se liga com a global. Quer dizer que esse valor aqui vai ser armazenado localmente, mas também vai ser armazenado globalmente. Tá? Quer dizer que vai poder estar acessível a qualquer região, qualquer contexto do Octave. Tá? Qualquer região de memória acessível por Octave vai ser acessível por essa variável global x. Tá? Aí eu estou pegando aqui, estou salvando isso lá na variável global. Embora eu esteja, quando eu faço isso, quando os dois comandos estejam criando variáveis locais x e y, esse valor ele não está sendo salvo somente aqui, ele está sendo salvo na variável global de mesmo nome. Tá? E aí, quando eu dou RUS, né, a gente pode ver o quê? Que x e y são variáveis complexas, mas só x é uma variável global, tem um gzinho, né? Dos dois tipos são /1 e estão ocupando 16 bytes, porque são os dois números double, né, que tem no número complexo. Mas aí o que acontece? Quando eu dou clear x e clear y, né? RUS não exibe mais nenhuma variável, parece que o x desapareceu, parece que o y desapareceu, né? Que eu limpei, ó, undefined, near, né? Parece que não existe, né? Aquele mesmo erro que deu da função, né? Só que aí, se eu executar o comando global x, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar, vai criar de novo a variável local com o valor que está armazenado na variável global x, né? E aí eu posso, inclusive, acessar. Só clicar x, ou então disp x, se você preferir, que é o mais correto, né? Global x. E aí eu dou disp x, ó. Ele exibe para mim um número complexo que eu tinha salvo antes, tá vendo? Certo? Então, global é para isso que serve, tá? Toda vez que você for criar uma variável global, você escreve global antes do nome da variável e aí salva alguma coisa nela. Toda vez que você quiser acessar esse valor que foi salvo globalmente, você vai fazer o quê? Você vai escrever isso, tá? Qualquer escopo que você quiser acessar o valor da variável x, basta você escrever global x. Se a variável global x não existe, ele vai criar uma variável vazia, certo? E se ela já existe, ela vai pegar e criar uma variável com o mesmo nome e o mesmo valor que está armazenado na variável global, tá? Tem utilidade isso? Tem. Tá? Na verdade, isso tem tanta utilidade que a maioria das linguagens, todas as linguagens de programação tem essa história de criar variável global, tá? Todas. A sintaxe pode ser diferente, tá? Mas isso ajuda tanto e é tão comum que é até uma prática não recomendada, tá? Em programação. É por isso que eu deixei para falar agora, por último, para vocês, né? Que facilita muito a vida, tá? Você vai ver que às vezes você tem uma variável global que você, de qualquer lugar, você pode acessar ela, ajuda muito a sua vida na programação, tá? Só que isso pode gerar problemas, né? Porque se tiver, tipo assim, se eu estou programando em uma equipe que tem várias pessoas, né? E essas mesmas pessoas, todas elas gostam de usar o nome de X para a variável delas, né? Aí isso cria um problema, né? Cria conflitos em várias regiões do seu programa. Mas também é uma prática não recomendada, mas, por outro lado, também existe um padrão de software, né? Que é baseado nessa ideia da variável global, que é chamada de singleton, né? Que é uma classe única, ou então uma função, uma variável estática, que ela nunca se altera, e ela é aquele mesmo valor para qualquer lugar que você acessar ela, né? A estática nem tanto, mas o singleton sim, sabe? É uma classe única que é acessível em qualquer região do programa, tá? Que traz operações e variáveis, né? É uma espécie de variável global, né? O padrão singleton, se algum de vocês conhece. Mas se não precisa se preocupar com isso no padrão de software, tá? Mas só para mostrar que tem seus aspectos positivos, né? Tanto que existe um padrão de software que é muito parecido com o que uma variável global faz, tá? Mas também existem algumas pessoas que não recomendam devido a esses problemas que podem dar, tá? Se você não fizer direito. E é por isso que eu só deixei para mostrar para vocês agora, né?
É basicamente basicamente isso. É uma região de memória que você sempre pode acessar. Que tem um valor fixo que você consegue acessar em qualquer lugar, em qualquer momento. Independente de estar numa função recursiva, de estar numa rede. Enfim, o que você estiver fazendo, você sempre consegue acessar ela. Tá? Você tem lá um valor fixo. É como se fosse uma bússola. Pronto. Mas talvez a melhor referência disso seja... É como se fosse uma bússola do seu programa, né? Você sempre consegue se encontrar. Se você está indo para o lugar errado, você pode usar a variável global para dizer, opa, estou muito longe da solução, melhor eu ajustar aqui as variáveis, né, para ir em direção à solução. Aí aqui, por exemplo, agora eu criei a variável global y, que y não era global antes, né? E é o que acontece, né, se eu tentar acessar uma variável global antes de fazer uma atribuição, só para vocês verem, né? Ele imprime vazio, né? Obviamente. E como a gente viu, ele não tem nada salvo nele, né? Então ele imprime só o abre colchetes, fecha colchetes, 0/0, porque é uma variável vazia, né? Tá? Mas aí quando eu dou uso agora, né? Veja, o que ele acabou de fazer? Ó, o x é aquela variável 1 que está salva lá, né? Complexo. Mas o y, ó, certo? Aquele y, que era o outro número complexo, ele não salvou, tá? O que ele fez foi, eu criei agora uma variável global y que apagou aquele número complexo, né? Que já tinha sido apagado, inclusive. Mas mesmo que não tivesse sido apagado, tá? Ele não ia... Se não me engano, ele não cria... Ele não transforma uma variável local em global, mas pode até ser bom testar se ele transformar, se ele faria isso, né? O jeito de apagar uma variável global usando o comando clear all, tá? Porque o clear all, ele apaga todo tipo de variável. A gente vai ver que existe outro tipo de variável, tá? O clear all, ele apaga todo tipo de variável. Vamos ver aqui, por exemplo, y igual a 2, só para ver se ele... Na dúvida? Pois é, ó. Ele não deixa dar erro, inclusive. Deu um warning, né? Na verdade, deu um erro. Ele deixou, né? Fazer o que eu acho que não é muito legal de fazer. Mas ele deu um warning, né? Ele está dizendo que o y já está definido no escopo corrente. E numa futura versão isso vai ser corrigido, né? Basicamente é isso que ele está dizendo, porque isso é errado. Você não pode transformar uma variável local em global, não. O correto é que a variável sempre tenha sido global, né? Ou sempre tenha sido local. Agora você poder transformar em outra não é correto e ele está dando ordem, então esquece que eu mostrei isso para vocês. Certo? Ou então, se você quiser apagar, porque o clear all ele apaga todas as variáveis, né? Se você quiser apagar só uma variável global específica, como é que você faz? Aí é só você usar um modificador, tá? Clear global na hora de apagar, tá? Tá aqui, ó. Em vez de fazer clear x, né, que apagaria, como eu mostrei antes, na aula de hoje, que apaga uma variável qualquer, se você quiser apagar uma variável global, você vai escrever clear global x, que aí apaga a variável global, tá? Aí ele não vai apagar só a variável local x, não, ele vai apagar também a variável global que está armazenada naquela escopo uniforme para todas as regiões de memória do Octave, tá? E aí se eu dou RUS, né, não é mais para aparecer x, né, certo? Não existe, a não ser que eu crie de novo, né, o global x. E aí ele cria vazio, armazena um valor lá, né? Aí olha aqui um exemplo, né? Por exemplo, de uso de função global. Estou criando isso aqui é só um comando do Octave, tá? Do Octave não, do Jupyter. Que eu estou criando um arquivo chamado soma.m, que lá tem uma função, ó, function z igual a soma x e y, tá? O que é essa função? É só uma funçãozinha que pega dois valores, soma e armazena o resultado em z, tá? Você ignorar essa linha daqui, tá? Ele só está pegando os dois parâmetros de entrada, somando e armazenando na variável de saída z, né? Só que o que eu fiz aqui, ó, eu escrevi global x, né? É que eu escrevi global x.
Isso aqui é só para mostrar os perigos de usar uma função global, tá? Para vocês. Aí o que acontece? Eu quero somar 4 e 5, tá? Era para dar 9, né? Só que eu, por algum motivo, né? Aqui, obviamente, tá claro, né? O erro, tá? Mas eu tô usando o mesmo nome de uma variável interna nesse escopo aqui. Isso aqui é a função, né? Como eu falei, isso aqui define o escopo da função. Quer dizer que essa variável x aqui, teoricamente, se fosse uma variável local, né? Existiria só aqui, mas como eu estou chamando de global, vai existir em todo canto, né? Aí eu estou pegando uma variável local, né, da função soma, x, e estou transformando numa global. Exatamente o que eu falei que não é o correto de fazer, né? Esse aqui é o tipo de problema que dá para acontecer, se não estiver prestando atenção. Pegar uma variável local e transformando em global. Em linguagens como Java, C, né, etc. É o que acontece. Quando eu tento somar os dois, né? Primeiro já avisa que isso é errado, né? O que eu acabei de fazer. Dá o warning, né? Que eu falei, mas olha o resultado que aconteceu, ó. Ele escreveu 105. Ele não escreveu 9. Por quê? O que aconteceu? Era para ter feito 4 mais 5 e armazenado em Z, não é? Só que quando eu chamei global x já era uma variável global que eu tinha criado antes, ó, e tinha armazenado 100, né? Então, quando eu fiz global x, o que ele fez? Ele sobrescreveu essa variável x com valor 100, que está salvo nessa variável aqui, né? Então, ele não fez 4 mais 5, ele fez 100 mais 5. E aí deu, obviamente, o resultado 105, tá? E esse é um dos tipos de problema que eu falei, que é o problema de você usar variável global, assim, localmente, né? É muito útil, tá? Você tem uma variável que você consegue acessar de qualquer lugar do seu programa, do Octave, mas tem esse tipo de problema que você tem que tomar atenção, tá? Você pode sobrescrever uma variável local com uma variável global, se tiverem o mesmo nome, né? Certo? E aí dá esse tipo de erro inesperado. Você pode ficar maluco, tá? Se isso aqui for E aqui o código é pequeno, dá para ver claramente onde está o erro, tá? Mas se aqui fosse um código gigantesco, você ia ficar olhando, mas como tá aqui x e y, ele não é modificado em lugar nenhum? Ele só aparece aqui, z igual a x mais y. De repente essa linha estava misturada em umas 200, 300 linhas, até você ver que tinha essa linha daqui, né? Você ia perder, sei lá, umas 2 horas, talvez alguns dias, né? Até perceber isso, tá? Não é fácil a gente perceber esse erro. E aí você ia ficar maluco, você vê, mas eu estou fazendo a fórmula certa, a fórmula está certa, é x mais y. Z igual a x mais y, está corretinho, porque está dando esse resultado errado, né? Esse é o tipo de erro que você pode perder horas até dias, tá? Até descobrir qual era o problema que estava dando. Olha aqui um outro exemplo, ó. Aqui é um exemplo de usar de forma mais útil, né? De repente eu quero usar o z para o x como uma forma de reduzir a ordem dos números que eu estou somando, né? Por algum motivo. Então agora eu pego, ó, uso a e b para soma e eu uso o global x, mas para dividir a e b, tá? Eu sei que isso aqui é um exemplo fictício, tá? Isso aqui na verdade não tem utilidade, é só diminuir a ordem, né? Mas tem casos mais úteis, porque eu não pensei, não consegui pensar em um caso mais útil, que seja fácil, né? Também tem que ser um caso útil e fácil de demonstrar, né? Mas aqui seria um caso inútil, mas fácil de demonstrar, que aí agora eu estou aproveitando o valor global, tá? De repente isso aqui pode ser uma coordenada, pode ser o tempo que eu estou pegando do sistema, pode ser algum valor do saldo da conta, né? Certo? Eu estou querendo fazer uma operação de adição ou subtração, né? Uma transação de saque ou depósito, né? Naquela conta. E eu tenho que pegar o valor global, que é o saldo da conta, né? Eu estou pegando aqui global x para pegar lá o saldo da conta. E eu estou fazendo uma operação que soma A e B e divide por x, né? E aí agora vai dar um resultado. É o mesmo nome, tá? Mas quando você cria duas funções dessa maneira, essa função aqui, ela
Não é muito bom, tá, fazer isso aqui, porque eu estou sobrescrevendo, estou criando duas funções na memória com o mesmo nome e definições diferentes. Mas a última função que você criou, ela é que é chamada, tá? Sempre. Então aqui quando eu faço desse jeito e chamo soma, ó, aí ele fez o quê? 4 mais 5 dá 9, né? Dividido por 100, que é aquele valor que está armazenado na variável global, dá 0,09, né? Certo? Ou seja, aqui é um caso, seria um caso legítimo, né? Tá? Porque desse jeito aqui eu não estou porque é um caso legítimo, e nesse caso aqui eu não estou sobrescrevendo nenhuma variável do programa. Ó. Deixa a variável Z, deixa a variável A e B, global X não está sobrescrevendo nenhuma variável que já existia antes do meu programa. Eu estou usando o valor X para participar de uma operação que a função realiza, né? Então, isso aqui é o uso correto de uma variável global, tá? Se você usar desse jeito aqui, não tem problema, está corretíssimo. Certo? E como eu disse, às vezes ajuda, né? Para se for uma conta de banco, né? Você tem lá uma variável global que armazena o saldo, fica fácil, né? E aí você pode fazer uma função que faz depósito, saque, transferência, TED, DOC. Aí toda vez que vai acessar o saldo, é só fazer global saldo, né? E aí faz a operação que você quer fazer no saldo, né? Certo? Aplicar juros, né? Sei lá. Juros compostos, juros simples, em cima do saldo por algum motivo, né? Certo? Isso é o uso de variáveis globais, certo? Então, variáveis globais, eu estou mostrando para vocês, elas são muito poderosas, tá? Elas têm utilidade, vocês vão ver, talvez no futuro. Se vocês não verem ainda, ótimo. Né? Que elas podem dar dor de cabeça, né, também. Mas, claramente, elas são principalmente usadas para variáveis de configuração, tá? Certo? É principalmente para isso. Imagine assim, por exemplo, num videogame, né? No videogame não tem o volume da música, né? Você precisa acessar esse volume em vários locais na hora de executar um som no videogame, né? Se tem uma variável global lá que tem o volume da música, fica bem mais fácil você acessar aquele volume e aí ajustar qual volume que aquele som deve ser tocado, por exemplo, né? E é melhor do que eu poderia colocar no arquivo, professor. É verdade, você poderia colocar no arquivo, mas aí o arquivo, toda vez que você quisesse tocar uma música, acessar um arquivo de texto para acessar, para carregar, é mais lento, tá? Porque você lembra que das memórias, existem várias memórias. As memórias que existem várias memórias no computador, né? O disco rígido é uma memória, a RAM é uma memória, e o próprio processador, a CPU e a GPU, elas têm uma memóriazinha chamada memória de cache, tá? Essa memória de cache é a mais rápida que tem, mas é pequenininha, tá? Todo processador tem essa memória de cache que é pequenininha e permite armazenar operações que ela está realizando com frequência. Depois disso, vem a memória RAM, que é a mais veloz, e a mais lenta é a de disco rígido, tá? Disquete, CD, Blu-ray, essas são as mais lentas que tem, tá? E aí você pode prejudicar o desempenho. Não somente no caso de jogo, mas numa simulação, poderia prejudicar o desempenho da sua simulação física, biológica, química, né? Se você tivesse que acessar um arquivo todo o tempo. O ideal é manter na memória, né? E aí manter na memória num local que seja acessível para todo mundo, o jeito mais fácil, não é o único jeito que tem, tá? Mas o jeito mais fácil que tem é criar uma variável global. E aí, só existe esse tipo de variável, professor? Não, existe agora também as variáveis persistentes, tá? A variável persistente saiu uma invenção do Octave, na verdade do MATLAB, que o Octave copiou, né? Na verdade até existe linguagem de programação. Eu acho que o mais próximo que existiria em linguagem de programação, para quem conhece as linguagens de programação, seria uma variável estática, tá? Porque ela é um meio termo entre uma variável global e local, tá? Ele é uma variável mais poderosa que a variável local, só que ela não é uma variável global. Qual o escopo dela? Uma variável persistente. Ela é comumente usada em funções, tá? E a função ela não define o escopo dela, né, de atuação, como eu acabei de mostrar a função soma, né?
Mas, de repente, tem alguma função, tem uma variável que você quer, tem alguma região de memória que você quer compartilhar entre chamadas da mesma função, tá? Entre execuções ou chamadas da mesma função, tem uma região de memória que você quer que seja compartilhada entre essas várias chamadas da função. Por exemplo, o exemplo clássico, quando as pessoas vão mostrar isso pela primeira vez, é um contador, tá? Eu quero contar quantas vezes uma função foi executada, tá? Se não existisse variáveis persistentes, você não tinha como contar isso, tá? Não tem como contar isso. Porque quando você chama qualquer variável que você chamar criar em soma, sempre vai ser global ou local, né? E aí, na verdade, até tem, né? Você poderia usar o quê? Uma variável global, né? Para fazer o contador, você pode dizer, e realmente dá certo. Você poderia usar uma variável global para contar quantas vezes uma função... Aí é um exemplo também, né? Você pode usar uma função global para contar quantas vezes uma função é executada. Toda vez que você vai executar a função, você chama a variável global x e diz x igual a x mais 1, né? Por exemplo. O problema disso é que você teria que ter várias variáveis globais para cada função que você quer contar, né? Aí fica um pouquinho problemático, né? Nas variáveis persistentes, não. Você pode criar variável persistente só nas funções que você quer contar. E é uma variável que fica presa à função, né? Certo? Eu vou demonstrar para vocês, tá? Por exemplo, aqui, dei um clear all para limpar todas as variáveis, tá? E aqui eu estou criando justamente esse exemplo, ó, criando uma função chamada conta, no arquivo conta.m, que aí o que eu coloco, ó, o prefixo que eu uso agora, em vez de ser global, é persistent, tá? Vai ser uma variável persistente. Pelo que eu vi até agora, o único escopo que isso funciona é com funções, tá? Persistente, ou seja, é específico para funções. Não é nem todo tipo de função, né? Não pode criar variável persistente, nem função simbólica, nem função anônima, tá? É só a função comum, que é aquela definida em um arquivo. Eu crio ela, e ela, do mesmo jeito que a global, a partir do momento que ela é criada vazia, tá? Aí eu estou fazendo aqui um teste com if, que se ela for vazia, eu atribuo o valor 0 para ela, tá? Se ela for vazia, ela atribui o valor 0 para ela. Eu posso tirar esse root aqui, só para ficar mais simples. Tá? Que é, quando ela é criada, né? Ela vai se atribuir o valor 0. E aí a função conta, o que ela retorna? Ela retorna o valor de i, sempre, tá? Um i inicial. Na primeira execução de conta, o que vai retornar? Vai retornar 0, né? E depois, o que ele faz? Depois de executar i, na verdade, seria até bom, talvez, colocar assim, né? É a primeira execução vai fazer i igual a i mais 1, o i ficou igual a 1, e ele salva, e ele exibe 1, né? No i, tá? Desse jeito aqui, a primeira vez que executar vai chamar 1, vai exibir 1, né? Vai exibir 1 e vai armazenar 1 na variável persistente, né? Aí vamos ver aqui, por exemplo, ó. Quando eu chamo conta, ó, ele exibe 1, tá vendo? Agora eu chamo conta de novo, ó. Ele já exibe 2. Por quê? Por que está exibindo 2 em vez de 1? Porque é do mesmo jeito que a variável global, quando eu chamo persistente i, se essa variável já existir, ele não vai criar uma nova variável global chamada i, né? Não é o mesmo nome de uma variável persistente que já existe. O que ele vai fazer, então? Ele vai olhar na região de memória que pertence à função, se já existe aquela variável persistente, e como já existe aquela variável persistente, ela vai só pegar o valor que está armazenado ali e vai atribuir a uma variável local i, tá? Do mesmo jeito que a global. E aí, nesse caso, na segunda execução, isso aqui já não vai ser mais vazio, né? Porque ele não está criando de novo a variável, certo? A variável já tem um valor que é 1, e ele está só restaurando o valor para a variável. Então, isso aqui não é executável. E aí ele vai fazer o quê? 1 mais 1 dá 2, e ele exibe 2, que é a saída, né, da função conta, tá? E assim sucessivamente, tá? Isso aqui eu acho que é a utilidade mais comum da função você usar para contar, tá?
É a mais básica, né? Ó, toda vez que eu chamar conta, ele vai dizer qual é a minha execução. Isso tem utilidade, professor? Tem, tá? Porque existe uma técnica chamada de profiler, né? E um jeito de você reduzir, de otimizar o seu programa, é você ver quem são as funções que são chamadas mais vezes, tá? E aí pegar essas funções que são chamadas mais vezes e trabalhar em fazer um refactoring delas, quer dizer, reescrever elas para elas ficarem mais velozes, tá? Isso é uma técnica de otimização. Mas para isso você precisa saber quantas vezes uma função é executada. É lógico que existem programas de profile, que eu já falei para vocês, que podem fazer isso automaticamente para você. Mas, se você não quiser aprender a usar um profiler, um dos jeitos de você fazer essa otimização é simplesmente aprender a usar uma variável persistente, né? Tá? Que aí toda vez que você executar, você vai sempre restaurar o valor que está armazenado na variável persistente. E aí, para apagar uma função persistente, você tem que apagar a função, tá? Para apagar uma variável persistente, você tem que apagar a função. Você tem que dar um clear conta ou clear functions, tá? Clear conta é o nome da função. Ou então clear functions, que apaga todas as funções da memória, tá? Se eu não me engano, clear all, será que funciona? Não tenho certeza. Talvez funcione, vamos ver. Funciona, né? Ele apagou, né? O clear all serve também para apagar, então, as variáveis persistentes, né? Clear all, clear conta ou clear functions, tá? Todos eles servem para apagar a variável persistente. E agora sim, deixa eu colocar lá de novo o RUS, para a gente ver qual é o atributo que aparece, né, do lado da letrinha, né, quando você chama a conta pela primeira vez. Ó, do mesmo jeito que a variável global, a variável que eu acabei de criar, que ainda não tem valor, né, porque esse RUS aqui está sendo executado antes de fazer o igual a zero, né, na primeira execução, quando o i está vazio, ele executa o RUS, e antes de fazer a atribuição igual a zero, né? Que isso aqui foi feito. Então, antes de fazer a atribuição de salvar zero lá, que vai ser incrementado posteriormente, o que ele fez? Ó, o i é criada com o valor 00, né? Ó, 0 bytes, tipo double, que nem é variável global, só que ao invés de ter o gzinho, ó, tem um p, tá? O p de persistente. Vai dizer que é uma variável persistente entre as chamadas ou execuções de uma mesma função, tá? Variável persistente tem essa utilidade, né? Isso é legal? É legal, tá? Quando você está fazendo, às vezes, funções recursivas, é legal que você tenha uma região de memória que é acessível por todas elas, tá? Se não existisse variável persistente, qual o problema? O que você faria, professor? O que eu faria é que você teria, se eu tivesse, por exemplo, uma técnica que você quer usar em função recursiva chamada memorização, tá? Que é você criar um buffer que toda vez que você executa, por exemplo, fatorial de 3, né? Fatorial de 3 é para calcular 6, né? Só que como esse já foi calculado, se em algum momento, de novo, quando estiver calculando fatorial de 20, aparecer lá o fatorial de 3, eu não preciso calcular o valor de fatorial de 3, porque ele já está salvo num buffer, tá? Chamado de técnica de memorização. Esse buffer, se você não estiver usando variável persistente, ele vai ter que ser passado como argumento de todas as chamadas de função. Aí isso é chato, né? Porque se o buffer for grande e você está passando aquele buffer toda hora, isso aí cria uma coisa chamada overhead, né? Que é um problema, é como se fosse você perde tempo lendo os dados, sem estar fazendo coisa nenhuma, né? Só está lendo ou escrevendo os dados. É lógico que nas funções mais antigas existe a possibilidade de você fazer referência por ponteiro, né? Que aí, beleza, isso aí evita o overhead, referência por ponteiro. Mas ainda assim, você vai ter que ficar passando o argumento do ponteiro, né? Com variável persistente, não. Você não precisa incluir nenhuma variável, seja passagem por valor, seja passagem por referência,
que eu não vou isso aí eu não vou falar para vocês, porque isso aí é só para linguagens que tem variável, tá? Mas só para vocês saberem que isso existe. Passagem falou, passagem é referência. Quando as pessoas falam isso, é que a linguagem trabalha com ponteiros. Octave e MATLAB não trabalham com ponteiros. Isso é uma facilidade, tá? Para vocês. Outras linguagens de programação trabalham com ponteiros. Em geral, Java, por exemplo, não trabalha. Java diz que não trabalha com ponteiros, tá? Mas ele trabalha. Só que é de meio... Talvez até o Octave também trabalhe de forma transparente, se for por isso, né? Mas eu acho que o Octave ele faz de um jeito bem mais intuitivo, né? Você nem sabe que está trabalhando com ponteiros. Em Java, se você souber o que é ponteiros, você sabe claramente quando é que foi erro de ponteiro. Tá? Mesmo que o Java diga, não estou usando ponteiro. Você sabe claramente que aquilo foi erro de ponteiro. Enfim, ponteiros, se for perguntar para qualquer programador, você vai ver que é o que tem mais difícil em qualquer programação. É ponteiro. Trabalhar com ponteiros é o que tem mais difícil, mas é também o que tem de mais poderoso nas linguagens de programação. O Octave, o MATLAB, ele permite você trabalhar com eles, mas de forma transparente. Você nem sabe que está mexendo com ponteiros, né? Você nem diretamente nem lida com ponteiro. Mas você mexe com aquele arrobazinha, né? Na hora de você criar funções anônimas, você mexe naquele arrobazinho, mas você faz de uma maneira totalmente light, né? E aí, quem trabalha que tem, né, ponteiros, trabalha com passagem por valor e passagem por referência. No Octave isso não tem sentido, porque você não trabalha com ponteiros, né? Você usa o arroba, né? Mas você faz aquele arrobazinho, mas não besteira. Mas como eu disse, já falei isso para algumas pessoas dizem que isso não é ponteiro, né? Mas tudo bem. A mim parece muito com o comportamento de ponteiro. O que eu estava falando? Assim, com variável persistente, você não precisa se preocupar com isso. Porque aí você pode só colocar persistente, o nome da variável que está armazenando o vetor, ou então a matriz, ou seja lá o buffer que você está usando, que você quer que seja acessível por todas as variáveis, que tem lá o 3 fatorial, que você já calculou. E aí você acessa naturalmente, tá? Facinho, né? Você não precisa, não faz. É tipo uma região de memória que está disponível sempre para você, independente de ser chamada recursiva, independente do que você está fazendo na função, tá? Isso ajuda, tá? Eu já fiz alguns exercícios de programação assim, particularmente, né? Eu tenho eu não sei se já falei para vocês, mas eu tenho um MATLAB, né? E eu participei tem lá no MATLAB, MATLAB, um site, uma região dele chamada Code, que o pessoal faz tipo umas Olimpíadas de programação. Eu participei de algumas, né? E aí eu notei, particularmente, que eu consigo fazer códigos bem menores, né? Devido em comparação a outras linguagens, Java, C, Pascal, usando os recursos do Octave, tá? Um deles é questão de função persistente. O seu código fica menor, você usa menos variáveis, né? Não tem tantos argumentos na entrada e na saída. E como fica mais clean, fica mais fácil de você entender o que você está fazendo num determinado problema, né? Isso eu recomendo fortemente para vocês usarem, tá? Não precisa nem comprar um MATLAB, não, mas acostume-se a usar o Octave e ver que a longo prazo isso vai te render frutos. Não sei se eu já falei, mas tem inclusive alguns papers de matemática e de programação que usam MATLAB por default, né? E aí MATLAB você consegue ver no Octave normal. Aqui é só um exemplo de novo de executando a função conta, né? E aqui, por exemplo, eu estou querendo mostrar a mesma função conta, só que agora sem usar a variável persistente, tá? A mesma coisa, tá? Os mesmos comandos de antes, na mesma ordem, né? Ó, na mesma ordem, tá? Mesma ordem, use igual a 0, i igual a i mais 1, s igual a i, tá? Só que eu não estou usando variáveis persistentes, aí não tem o if, né? Tem o if que não faz nem sentido, né? Tá? Então, não tem o if, mas enfim. Aí eu tento chamar essa função, crio essa função conta, aí quando eu chamo, o que acontece? Ó, conta igual a 1. Chamo de novo, conta igual a 1, obviamente, né?
Mas acho que dá até para fazer. Deixa eu ver se colocar o if is empty, vai ficar ainda mais fiel. Talvez dê erro, tá? Acho que não coloquei isso porque talvez dê erro, porque ele vai dizer que o i não foi criado. Ele criou uma variável complexa, né? Certo? Quer dizer que isso aqui nem foi executado, porque o i nem existe, né? O i não é vazio. O i nem existe, né? Mas que eu poderia fazer... Qual é o comando que faz, hein? Para ver se uma variável existe. Exists, né? Exists. Is defined, talvez. Is tem um comandozinho, eu acho. Is equal. Aí teria que procurar aqui, mas eu acho que tem um jeito de a gente fazer isso. E verificar se a variável já existe ou não. Qual é o nome, cara? Is your name, talvez. Não é o is your name, não, tá? Mas. Is your name. Um pouquinho mais próximo. Um if, né? Pra não criar número complexo ali, né? Pronto. Aí conta igual a 1, né? Aí executa de novo, né? Ó, conta igual a 1, tá? Executa de novo. Quantas vezes eu quiser executar aqui de novo, tá? E conta, né? Ó. Sempre dá 1, tá? Não tem como eu contar, porque não tem aquela variável persistente, né? Mesmo que o if esteja correto, o if sempre vai dar, sempre vai dizer que existe, né? A variável chamada aí. E aí vai executar igual a 0, né? Aí 0 mais 1 vai dar 1, ele vai imprimir sempre 1, nunca vai sair disso, né? Acho que não é o isVarName, não, tem um outro isVarName. Não sei se o isVarName ele só verifica se é um nome de variável válido ou se é uma variável que já existe. O isVarName ele só verifica se é um nome de variável válido, não é isso não. Isso, tem um outro comando que verifica se já existe a variável. Qual é, hein, cara? Row, var, student, upper, is vector, is age. File is empty. Diag is definite. Stable modes is complex. Is column is control is char is cell. Só dá o tipo, né? ASCII, alpha. Isso é para pegar um tipo específico. De impressão que tinha. Talvez seja no MATLAB. Mas enfim. Só para ficar um pouco mais parecido. De qualquer comando, o comando certo, né? Você colocaria aqui só para ser negativo. Aí quer dizer que não existe, né? E isso aqui vai sempre ser executado de qualquer jeito, tá? O comando certo, isso aqui vai ser sempre executado, sempre vai dar 0 igual a 1. Como não está usando variável persistente, não tem como restaurar o valor de nenhum lugar, e sempre vai, conta sempre vai imprimir 1. Certo? Ó, é aqui, só para mostrar que você não pode criar variáveis persistentes em X, né? Sem estar dentro de uma função, né? Tá? Ele não deixa você criar uma variável persistente fora de uma função. É só dentro de uma função que dá para criar a variável X, ó, persistente. Tentei criar aqui, ó, nem aparece lá o X, só aparece a ANS, né? Que a ANS
aparece sempre, né? Toda vez que eu crio uma variável que não tem saída, né? Qualquer comando, né, que não tenha saída, ele vai ser salvo na ANSI. Aí, como eu disse, a variável persistente e a variável global são tão úteis que existe, todo sistema operacional tem uma região de memória que é compartilhada por todos os programas, tá? Como eu disse, né? Variáveis globais, variáveis persistentes, elas são tão úteis que existe uma região de memória que o seu sistema operacional deixa disponível para todos os programas. Que região é essa? Vocês usam ela direto, provavelmente não sabiam, né, que estavam usando ela direto. Mas vocês estão usando ela direto, provavelmente usam todo dia. E é quando você faz Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Toda vez que você faz Ctrl+C, Ctrl+V, você está usando essa região de memória que é global, ou então persistente, né? Dependendo do espectro que você está querendo analisar, que é compartilhada entre qualquer das funções, global, né? Que é compartilhada entre todas as funções, todos os programas do seu sistema operacional. Você pode fazer Ctrl+C no Word, né? E dar Ctrl+V no Paint, de repente, né? Ou então dar Ctrl+C lá no seu e-mail e dar Ctrl+V no Corel, né? Por exemplo, né? Ou em qualquer outro programa que você queira, né? Por quê? Porque você está usando essa região de memória. E como é que essa região de memória tem um nome especial, tá? Ela é, em geral, chamada de clipboard, tá? Seja no Windows, seja no Linux, seja no Mac, seja onde for, tá? É o clipboard. Essa é tão especial, né? Que ela tem, inclusive, o nome. Exatamente como a path, né? A path, ela tem a variável global e local, né? O clipboard não, né? O clipboard, ele é mais especial. Ele é global, né? Ou é local, ou é persistente. Eu tô na dúvida. Se tiver duas pessoas usando a mesma... Nunca testei isso, tá? Para saber. Se tiver duas pessoas usando dando Ctrl+C, Ctrl+V, provavelmente deve ser específico do seu usuário, né? Mas, enfim, é uma região que seu programa, o seu sistema operacional permite que você compartilhe com todos os seus programas de execução, tá? É uma variável global. Talvez se tiver mais usuários, ela vire uma persistente, né? Só para as funções dentro do escopo do usuário, né? Mas, enfim, ele sempre que você quer copiar alguma coisa para essa região de memória, você usa as teclas de atalho, Ctrl+C, e para pegar algo de lá, você dá o quê? Ctrl+Z, né? Ctrl+V. Ctrl+C quer dizer de copiar, e Ctrl+V quer dizer de verbose, tá? É para você exibir, né, o conteúdo da memória, tá? E aí, é interessante você fazer essas manipulações, por quê? Porque, como eu falei, você pode exibir o comando aqui em LaTeX, né? De repente, você está fazendo aquela manipulação simbólica, e você tem aqui um comando, né? Que eu quero eu converti aqui a matriz mágica para simbólico, converti para LaTeX, aqui deu umas instruções que eu posso rasterizar lá no LaTeX, né? Só que às vezes isso aqui fica muito ruim de você selecionar tudo, né? Não tem uma maneira de você copiar diretamente? Tem, tá? Tem duas maneiras. Você pode copiar direto pela RAM, usando esse comando aqui, que eu estou deixando para vocês. Vocês podem usar do jeito que está aqui, tá? Chama o comando de sistema, system. Esse strrep é porque quando você chama isso aqui system, né, você está chamando um comando do sistema operacional Windows, tá? Isso aqui é para o Windows especificamente. Aí a variável de escape no Windows é esse cara aqui, tá? É exclamação, por isso que está desse jeito. A variável de escape para o terminal do Windows, se não me engano, é esse exclamação. Aí, desse jeito aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo o conteúdo da matriz, que eu salvei lá em LaTeX, e estou jogando para clip, tá? Clip é um clipboard, tá? Tá copiando lá para a memória. Sei que isso aqui é um jeito complicado, tá? Mas, na verdade, eu estou criando uma linha de texto aqui, ó. Isso aqui é tudo uma linha de texto que eu estou criando, tá? Isso aqui é na hora de imprimir a matriz
Para converter para texto, eu tenho que escapar alguns caracteres. É isso que eu estou fazendo, tá? Escapando os caracteres da matriz que eu criei com LaTeX, segundo o caractere de escape do Windows, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Aí, echo é só um comando que imprime a matriz, e aí eu jogo o resultado de echo para clip, tá? Esse aqui é um comando do terminal chamado pipe, que vai jogar a saída de um programa para a entrada de outro programa. No caso aqui é o clipboard. Desse jeito aqui eu estou copiando diretamente para a RAM, tá? Sem fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não tenho como provar isso para vocês, talvez. Mas, por exemplo, aqui, ó. Vocês não estão vendo a minha mão, né? As minhas mãos fica difícil, né? Eu tenho que digitar, né? Mas se eu tivesse numa classe, eu mostraria para vocês que sem dar Ctrl+C, só executando essa linha, né? Eu posso agora dar Ctrl+V e ele exibe exatamente isso daqui. Tá? Quando eu dou Ctrl+V, porque ele copiou para o clipboard essa linha daqui de cima, 30, final 48, tá? Sem dar Ctrl+C, Ctrl+V tudo bem, né? Mas o Ctrl+C, essa linha aqui está fazendo o Ctrl+C, tá? Outro jeito é você salvar no disco rígido, né? Eu crio uma matriz, de novo a matriz de Hilbert, converto para LaTeX, salvo em M. Aí o que eu faço? Ó, abro um arquivo, saída TXT, formato escrito, dou um fwrite, que é uma função para escrever lá no arquivo F, ó, a matriz M, e dou o fclose. Pronto, escrevi o que eu estou querendo salvar num arquivo. Depois que eu estou querendo escrever o que eu quero salvar no arquivo, você pode executar o comando system, ó, clip, aí a setinha menor que saída.txt. O que é esse comando aqui? Em terminal, isso aqui tá fazendo um redirecionamento de entrada, tá? Estou jogando o arquivo saída.txt como entrada do comando clip, tá? Esses comandos aqui de redirecionamento de saída, que também pode ser usado como redirecionamento de redirecionamento de entrada e redirecionamento de saída, que pode usar o outro sinal maior. Esse aqui é o menor que, também pode usar o maior que para fazer redirecionamento de saída. O menor que é o redirecionamento de saída, de entrada. E o pipe, né, que é esse cara aqui, que joga a saída de um comando para a entrada de outro. Esses são operadores universais para todos os terminais, tá? Windows, Linux e Mac, tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, ó, echo, bola, clip, tá? E aí agora eu posso dar Ctrl+V, Ctrl+V, ó, bola, tá vendo? Certo? Fiz aqui, sem fazer Ctrl+C, porque não dá para mostrar o teclado, tá? Mas aqui eu mandei para o clipboard, e aqui agora eu posso dar Ctrl+V, Ctrl+V, tá? Que ele copiou lá jogou para o clipboard, né? Esse aqui é o tal do pipeline. Outra maneira de fazer seria salvar isso no arquivo TXT, tá? E aí o que eu faço, ó, a gente colocar outra palavra, né, para a gente não ficar uma coisa, casa. E aí o que eu faço, agora eu faço o clip, ó, saída.txt. Copiei a saída para clip e agora dou Ctrl+V, acaso, tá? O que eu fiz aqui é só para demonstrar, tá? Esses operadores, isso aqui é muito comum para terminal. Isso aqui é um pipeline, quer dizer, se você tiver dois comandos ou mais sequência, tá? Você poderia fazer vários pipes aqui. A saída de um comando entra como entrada de outro, aí a saída desse comando podia ser a entrada de outro, e sucessivamente, tá? E aqui é um redirecionamento comum, tá? Eu estou pegando a saída desse programa, em vez de imprimir, porque se eu escrever só echo bola, só para vocês verem, ó, ele imprime bola no meu terminal, tá vendo? Só que aqui desse jeito, em vez de imprimir bola aqui, o que eu fiz? Eu redirecionei a saída para um arquivo chamado saída.txt. Aqui echo casa, a mesma coisa, né? Redirecionei essa palavra casa para o arquivo saída.txt. O que isso aqui está fazendo? Está redirecionando a entrada, está lendo esse arquivo aqui e jogando como entrada do arquivo clip, né? Dá para fazer isso com echo, talvez, deixa eu ver.
Aí não deixa fazer desse jeito, né? Mas a maioria dos programas permite que você faça isso. Pegue, jogue, faça o redirecionamento de entrada, tá? Esses operadores, tá? De entrada e saída e pipeline são comuns a todos os terminais, né? Esse aqui é o Command Prompt, mas também serve para o PowerShell do Windows, também serve para o Bash, para o ZSH, para o do Mac, que eu não sei qual é o nome, para o do Android, tá? Todos eles usam essa mesma notação. É por isso que algumas pessoas... eu não quero que vocês aprendam mexer em CLI, não, que isso aqui é chamado de linha de comando, tá? Mas é só para vocês saberem por que o pessoal gosta tanto de linha de comando. É por causa disso, tá? Mas esses caras aqui, principalmente. Fica bem mais fácil criar arquivo, usar um arquivo como entrada de um comando. E mais do que isso, esse aqui, principalmente o pipeline, ele permite você encadear comandos, certo? De forma que a saída de um programa entre para outro de forma natural. No formato gráfico, né, na linha, não dá para fazer isso, né? Tipo assim, eu pegar a saída de um Photoshop e jogar ele já como entrada para o Word, não dá, né, para fazer isso. Eu teria que salvar a imagem, aí abrir o Word, lá no Word eu mandar inserir a imagem, não é? Usando o terminal, se você tiver programas compatíveis, dá para fazer direto, tá? Eu salvar uma imagem e jogar a imagem direto para o documento de texto que eu estou criando. É por isso que o pessoal gosta e ainda usa bastante linha de comando. Então, se você souber, né? Não estou exigindo que vocês aprendam, mas eu estou falando qual é a vantagem que tem. Você pode concatenar programas. E alguns programas têm os dois modos, tá? De execução em CLI, Octave é um deles, mas, por exemplo, Blender, que é um programa de edição gráfica 3D, também tem formato de linha de comando, tá? O GIMP, que é um programa de edição de imagens, também tem formato de linha de comando, tá? Mas, em geral, os softwares comerciais não têm. Por quê? Porque os softwares comerciais, ele quer ter o formato dele, né? Quer que você mexa só nos programas do pacote deles, né? E ele não está nem aí se você quer usar aquilo para trabalhar junto com outro tipo de programa. Né? Em geral, tá? Estou falando em geral. A não ser que seja do mesmo pacote dele. Aí eles podem ter algum tipo de facilidade, né? Tipo, os conjuntos dos programas de pacote Adobe, eles devem comunicar uns com os outros de maneira seamless, né? Mas comunicar Photoshop com GIMP já não é tão fácil, né? Mas para programas open source, aqui só dando vontade de programas open source, é muito comum, tá? Isso, de você poder, eles terem a formato de linha de comando e gráfico, e no formato de linha de comando você pode fazer isso, concatenar a saída para a entrada de outro. Isso acho que ajuda muito, ó. Você pode até fazer isso aqui para entrar direto num banco de dados, por exemplo. Enfim. Aí, isso aqui são as duas maneiras, né, de fazer, copiando direto pela RAM, ou então copiando pelo disco rígido. São as duas maneiras de você usar o clipboard, tá? Aqui eu coloquei uns exemplos que vocês podem ver lá no arquivo, está compartilhado. E aí, só para acabar a aula de hoje, né? Aqui é as maneiras de, resumindo, né? Como é que você limpa as variáveis, né? Nós temos 3 tipos de variáveis, então, que agora a gente sabe, vocês aprenderam hoje. Tem a variável local, que foi o que a gente fez até agora. Se você quiser continuar até o final da disciplina só trabalhando com variável local, não tem problema, tá? Você pode continuar trabalhando só com variável local. Eu estou mostrando os outros tipos que tem para você saber que existe. E pode ser um dia que você precise. Como eu disse, elas têm utilidade, tá? Elas não são completamente inúteis. Tanto é que existem, né? Como eu disse, eu já participei de algumas Olimpíadas de Programação na MathWorks e diminuiu bastante meu código, ficou muito mais simples de entender o que estava acontecendo, por estar usando uma variável persistente ou global. E existe até um padrão de software que faz basicamente o que uma variável global faz, né? Que é o singleton, certo? Mas não se preocupe, se você achou isso muito complicado, pode continuar usando só variáveis globais e locais. Só estou sabendo, né? Porque aquele negócio. Se algum dia você precisar, aí você vai lembrar. Ah, eu lembrei. O professor já me falou uma vez que existe aquela história de variável global, né?
talvez isso me ajude para resolver o problema. Você vai ver que quando você precisar, você vai ver que você tentou fazer uma determinada operação de várias maneiras, né? Tentou e não está conseguindo. Você vai dizer, o Octave é uma porcaria, ou o Pascal é uma porcaria, ou C é uma porcaria. Não. É porque você não está usando um recurso da linguagem que permite fazer aquilo que você não está conseguindo fazer. Pode ser você criar uma variável persistente, pode ser você criar uma variável global. E aí, como é que limpa essas variáveis? Clear all, limpa todas as variáveis globais, persistentes ou locais. Tá? Clear global, nome da variável, limpa uma variável global específica, né? Porque você clear all vai limpar todas as variáveis que estão no seu workspace, tá? A gente já vai falar de workspace. Até agora eu só falei que existe o workspace básico, que é o que a gente vem trabalhando até agora. A gente vai falar de outros, tá? Mas por enquanto a gente está falando só das variáveis. Clear all vai limpar todas as variáveis que existem naquele workspace, mas se você quiser limpar uma variável específica, você pode escrever clear global o nome da variável, ou então clear o nome da variável, né, que vai apagar só a variável específica. Você também pode executar o comando clear functions, que vai apagar todas as funções que estão naquele escopo que você está trabalhando. Ou você pode colocar só clear, nome da função, para apagar uma função específica, tá? Se você não quiser apagar todas as funções, só quer tirar uma função específica da memória, você tira. Eu sei que toda vez que a gente cria uma função, como mostrei, você cria um arquivo daquele mesmo nome, como eu criei cachorro.m, como eu criei soma.m. Mas quando você executa a função, você chama soma, ou você chama... Isso é comum, tá? Você pode chamar... Isso é nomenclatura de programação, tá? Quando a gente diz que uma função é chamada, quer dizer que você escreveu o nome dela, quer dizer que você executou ela, tá? É mais comum você ver em livros de programação o pessoal falar em chamar uma função do que executar uma função, tá? Mas na prática, os dois termos querem dizer exatamente a mesma coisa, tá? Chamar ou executar uma função quer dizer a mesma coisa. Certo? Quando eu fiz aqui, né, ó, eu chamei essa função cachorro, ele pegou o quê? Pegou lá o arquivo cachorro.m, carregou na memória a função, tá? Isso para qualquer função, isso aí qualquer um, tá? O Magic 5 aqui, que eu estou executando, que é a matriz mágica, né? Ele chamou essa função magicm, que a gente pode até chamar, não, edit magic, né? Para ver o arquivo do magicm, né? Tá? Então, mas ele chamou esse arquivo magicm, que está lá no path do Octave, e carregou para a memória RAM, tá? A mesma coisa ele fez com o cachorro, a mesma coisa ele fez com o som. E aí, quando você quer apagar especificamente uma função da memória RAM, você faz o quê? Clear o nome da função, ou clear o nome da variável. Eu não falei para vocês, né? Que tudo na linguagem de programação é sempre uma função ou variável, é sempre um comando ou variável. E aqui o jeito de você apagar um comando ou uma variável específica é só você usar isso. Clear o nome da função ou clear o nome da variável. Se você quiser apagar todas as funções que estão na memória, clear functions. Se você quiser apagar todas as variáveis que estão na memória, clear all. Se você quiser apagar toda variável global, uma variável específica global, você vai, não adianta você dizer só clear o nome da variável. Você tem que fazer clear global o nome da variável, tá? Com essa pequena atenção aqui, que variáveis globais têm que ser apagadas desse jeito, com clear global o nome da variável, e variáveis persistentes, para você apagar, você tem que usar o clear all, ou o clear, ou apagar as funções, né? Você tem que apagar a função que tem a variável persistente. Ou você apaga a variável que tem a função persistente. Você apaga a função que tem a variável persistente, para apagar a variável persistente, ou você dá um clear all. Para apagar uma variável global, ou você dá um clear all, ou você dá o clear global, o nome da variável. Tá? Então, com isso, a gente acaba a aula de hoje. Tá? Agora a gente vai falar sobre funções e o contexto delas. Tá? A gente só está falando de... Como eu disse, essa aula é para a gente aprofundar um pouquinho mais na ideia de variável e funções. Né? Já varia um pouco. Aprofundou um pouquinho mais de variáveis, que antigamente a gente só está trabalhando com variáveis locais. Eu apresentei na aula de hoje para vocês, variáveis globais e persistentes, tá?
Existe, e agora na próxima aula a gente vai ver outros recursos que existem para funções simbólicas, anônimas e gerais, tá? Que outros recursos que existem, como é que a gente faz essa manipulação de escopo nas funções, tá? E aí a gente vai falar do workspace. Talvez, né? Na sexta-feira, não sei se vai dar, mas a gente vai falar ainda da questão do workspace, tá? Aqui. Para a gravação.